Olá pessoal, boa noite. Espero que estejam bem, mesmo em quarentena, né, imposta por esse Covid-19. Mas assim, a gente não vai parar. A gente precisa dar continuidade ao curso. A gente tem essa forma de ensinar vocês, de vocês aprenderem, que é através do fórum, tá? Estou dando esse vídeo de apresentação para passar algumas orientações para vocês, tá? Inicialmente pedir para vocês estudem as aulas que foram postadas para vocês. Eu postei todas já do primeiro bimestre. Postei na forma de PowerPoint, para ficar mais fácil para vocês estudarem. De repente imprimir, fazer anotação durante os seus períodos de estudo ou até a discussão do fórum. Tá? É importante vocês estudarem. Eu sei que está um clima muito tenso, de incerteza, mas o que temos certo é que nós vamos continuar com o curso e precisamos não podemos parar, desistir, até porque logo vai passar o quadro mais agudo dessa pandemia e tudo vai voltar ao normal. E a gente não pode esperar tudo se resolver para daí a gente ver o que vai acontecer, o que vamos fazer. Não, por isso essa iniciativa do Sesumar de a gente ter aulas de forma remota, tá? Então eu gostaria de reforçar para vocês, estudem, aproveite que vocês estão em casa. Eu sei que às vezes precisa ser um pouco mais disciplinado para estudar, mas estudem. Não se atentam só aos materiais postados. Procurem no Google, tem várias referências, tá? Existem os seminários da USP, no site da ABOR, tá? Que é aborccf.org.br. Vocês vão encontrar videoaulas de alguns assuntos que a gente aborda, tá? Na Biblioteca Digital do Sesumar, aquele mesmo livro que eu passei para vocês estudarem sobre otite externa, ele está muito bom, o material para as otites médias também, tá? Então aproveitem e estudem, tá? Não deixe para ver o que vai acontecer lá na frente, porque daqui a pouco a gente tem que agendar as provas e vocês vão estudar. Não deixe acumular matéria, aproveite para estudar. Eventualmente, tire um tempo para estudar aquilo que do primeiro ano vocês viram que não ficou muito legal, precisava ter sido estudado melhor, dá aquela revisada também. Eu sei que cansa ficar em casa, cansa estudar, cansa tudo, mas a gente não pode desistir, tá? Hoje a gente vai falar sobre a orelha média. Eu vou dar uma pincelada sobre a anatomia da orelha média, tá? E aí depois no fórum a gente discute sobre as doenças, tira as dúvidas, é claro, da anatomia e discute sobre as doenças também. Mas da aula anterior, do último encontro que a gente teve, ficou faltando sobre as otalgias, que aí a otalgia diferencia primária e secundária. A primária é otite externa e otite média. Então, otite externa, qualquer afecção que comete o conduto auditivo externo, e a otite média, patologias que acometem a orelha média, e aí causam muita dor no ouvido. A maioria das vezes são as otites médias que são mais dolorosas, tá? Mas existem as otalgias secundárias. As secundárias pode ser uma dor que irradia, tá? Por problemas cervicais, desgastes de vértebras cervicais ou alguma neoplasia na faringe, tá? Que aí se você tem uma neoplasia, por exemplo, na loja amidaliana, vai dar uma dor irradiada para o ouvido. Mas a principal no dia a dia é a ATM. Distúrbios de ATM tem sido muito comum, porque todo mundo tem vivido em situação de estresse, de ansiedade, cansaço, e uma das manifestações tem sido a dor no ouvido. O paciente chega referindo que tem uma dor no ouvido de forma intermitente, tipo pontada, que pior quando se expõe ao frio. Faz uma investigação, vê se o paciente não está passando por situação de estresse, ansiedade, privação de sono, se não tem apertamento, se não faz bruxismo. Na uroscopia, às vezes a gente vai detectar desgaste dos dentes, a gente vai detectar também linhas de fratura, tá? Tudo isso são coisas que sugerem muito o distúrbio de ATM. Importância para o fonoaudiólogo. Pacientes que usam aparelho auditivo, às vezes referem que o molde está machucando. Você olha, não tem nada de errado com o molde, não tem nenhuma hiperemia no conduto, não tem nada. Mas o que está acontecendo? Por conta da DTM, esse ouvido está ficando mais sensível e aí esse corpo estranho, entre aspas, é claro, que seria o molde do aparelho, vai ficar incomodando, tá? O que a gente precisa ver é o que está causando essa ATM, de repente corrigir distúrbios da mordida
Infelizmente, na nossa população tem muitos pacientes com perdas de elemento dentário ou até uso de próteses totais, próteses mal ajustadas. Condição de saúde bucal não é muito boa, tá? Infelizmente, principalmente na população mais idosa. Mas aí a gente tem que ver o que está acontecendo, a gente vê no sentido de orientar melhor esse paciente para procurar o tratamento especializado. É fundamental lembrar disso. Não adianta falar para o paciente, procura o otorrino para ver se faz tomografia, ressonância. Nada disso vai adiantar. Só no exame físico a gente chega à conclusão, porque fizer uma tomografia, uma ressonância, vai vir tudo normal, só custo para não ajudar em nada, tá? Agora vamos lá para a anatomia da orelha média, tá? A orelha média, como vocês sabem, é ali aquele espaço que compreende entre a membrana timpânica e o promontório da cóclea, tá? Se comunica com a mastoide também, e se comunica com a rinofaringe através da tuba auditiva. Na orelha média, a gente tem os ossículos da audição, que é martelo, bigorna e estribo. Lembre-se sempre dessa sequência, martelo, bigorna e estribo. Sempre dessa sequência, não foge, tá? E lembre-se que o estribo se articula com a janela oval. A função é converter mecanicamente as vibrações do tímpano em ondas de pressão na cóclea, tá? Permite uma amplificação do sinal e permite a adaptação da audição no ambiente terrestre. Então, foi através da membrana timpânica e da cadeia ossicular que a gente consegue perceber o som que vem do ar, tá? E ele vai chegar num ambiente líquido que é a perilinfa e a endolinfa, né? Os líquidos da orelha interna. Tá? Com esses mecanismos de amplificação, permite com que a gente perceba o som e não precisa chegar a um som tão intenso para ser percebido pela orelha interna. Tá? A membrana timpânica separa a orelha externa da orelha média, como eu já disse para vocês, ninguém sabe ao certo. A membrana timpânica pertence à orelha externa ou à orelha média, está ali no meio. A função é proteção da orelha média e amplificação do som. Tá? Ela é em forma de cone, então ela não é plana, tá? É uma estrutura muito delgada, côncava e transparente, alguns falam de translúcida, tá? Tem uma tensão mecânica regulável pelo tensor do estapédio, tá? Por ela ser delgada, é que a gente tem que tomar cuidado com o uso de materiais para limpar o ouvido. Os materiais que eu digo cotonete, grampo, palito de dente, qualquer coisa. Não colocar nada no ouvido. O ouvido é autolimpante. Se você tocar a membrana timpânica, ela pode se romper, tá? Porque ela é bem delgada. Ela tem uma certa resistência a sons, tá? Resiste a alguns ataques de infecção, tá? Nem toda otite externa perfura a membrana timpânica, mas a trauma ela não é muito resistente. Duas partes, 3 camadas, a externa e a média, vibração, que é a média que é responsável pela vibração, e a interna, e a parte flácida, que é 2 camadas, a externa e a interna, tá? Essas 3 camadas formada pela mucosa de orelha média, epitélio da orelha externa, e no meio são fibras, tá? Que essas fibras dão essa resistência à membrana timpânica, e quando se perfura a membrana timpânica, obviamente, perfuram essas 3 camadas. Mas, curiosamente, as 3 camadas se recuperam. Existe uma situação onde a camada intermediária não se recupera, que seria o neotímpano. É uma condição rara, tá? Ainda bem, porque é uma condição onde a membrana timpânica fica extremamente fragilizada, tá? Lembrar que o seguinte, vocês vão ver no slide, tem uma imagem clássica de livro, aonde vocês veem o processo lateral do martelo, cabo do martelo, triângulo luminoso, parte flácida, parte tensa, tudo muito bonitinho. Isso é foto de livro. Na prática, nem sempre otoscopias são assim, tá? E nem sempre isso indica que seja uma membrana timpânica patológica. Retomando a cadeia ossicular, lembrar o martelo. Por que tem esse nome? Porque lembra o martelo, a gente tem que ser criativo, né? A bigorna, lembra a bigorna, que o pessoal da metalúrgica usa, e o estribo, porque lembra o estribo do cavalo.
É clássico essa pegadinha, sempre faço, todo mundo cai, seja o pessoal da fono, da medicina. Lembre-se, qual ossículo se articula com a janela redonda? Nenhum. É com a janela oval. Lembre, olha o formato da platina do estribo, não é uma estrutura oval? Como uma estrutura oval vai se articular com uma estrutura redonda? Então, o estribo se articula com a janela oval. O estribo não é o elemento ósseo intermediário, é o final, tá? Sequência é martelo, bigorna e estribo. É a bigorna que é o elemento intermediário. Então, lembre-se da platina do estribo, que é oval, se articula com a janela oval, tá? Esses ossículos, eles se articulam, tá? E dá um mecanismo de alavanca, responsável pela amplificação sonora, junto, claro, com a questão também do tamanho da membrana timpânica em relação ao tamanho da janela oval. Esses ossículos, eles se articulam, são articulações quase que rígidas, né? O martelo em relação à bigorna tem pouca articulação, já o ramo longo da bigorna em relação ao capítulo do estribo, a articulação é maior, tá? Por isso que esses ossículos, se sofreram algum dano, se você falar, não, vou colocar no lugar ou vou fixar esses ossículos, infelizmente eles vão ficar rígidos e dar uma perda condutiva. Tá? Então desarticulou esses ossículos, mesmo uma desarticulação entre o martelo e a bigorna, você colocou esses ossículos juntos na cicatrização, eles vão ficar rígidos e vai dar uma perda condutiva, infelizmente. Tá? Problema de cadeia ossicular, da perda condutiva, e a gente sugeria ao paciente que ele tem uma perda condutiva por uma rigidez de cadeia ossicular, seja por envolvimento de mucosa, seja por tímpanosclerose de cadeia ossicular, a gente pode fazer um procedimento, soltar esses ossículos, mas terminou a cicatrização, a audição volta ao que era. Então hoje não se indica mais, até porque com os aparelhos a gente tem grandes benefícios, tá? Os ossículos é um transformador mecânico, como a gente já disse, tá? Essa amplificação mecânica se dá devido à relação de superfície entre a membrana timpânica e a janela oval, tá? E a questão de alavanca da cadeia ossicular. Um ganho total em torno aí de 22,1 decibéis. Ganho total. Isso na média para a maioria das pessoas, tá? As janelas cocleares. Seleção de entrega de energia acústica para uma das janelas cocleares, compressão dos líquidos cocleares e movimentação das células ciliadas. Então, as janelas cocleares, uma entra o som, que é a janela oval, e a redonda é uma janela de compensação. Tá? Por isso que não tem nenhum ossículo que se articula com a janela redonda. Outra coisa importante, a tuba auditiva, tá? Fundamental, se a gente pensar em qualquer patologia da orelha média, a gente tem que pensar em tuba auditiva, tá? Seja na criança, seja no idoso. A gente sabe que tem as diferenças entre a tuba auditiva do idoso e a tuba auditiva da criança. Mas lembra, a tuba auditiva tem a função de proteção contra a secreção e pressão sonora, tá? Advindas da nasofaringe, então ela se fecha quando vem sons ou pressão exercida na rinofaringe, só pensar na valsalva. Drenagem das secreções produzidas na orelha média, lembrar o seguinte, a orelha média produz uma secreção fisiologicamente, tá? E é drenada. O problema é quando tem um processo inflamatório e produz muita secreção e se acumula. Aí a gente evolui para otite média aguda. A ventilação é responsável por equilibrar as pressões e manter o funcionamento adequado do sistema tímpano-ossicular, e ela abre-se no bocejo e na deglutição, claro, isso voluntariamente, mas involuntariamente também tem mecanismos reflexos que, quando detecta uma leve pressão negativa na orelha média, já desencadeia a abertura da tuba auditiva. Aqui a diferença entre, nesse próximo slide que vocês vão ver aí, da tuba auditiva da criança com do adulto. Da criança ela é mais curta e verticalizada, e do adulto mais longa e mais horizontalizada, por isso que nos adultos tem menos otites, tá? Obviamente, um adulto com história de tabagismo ou alcoolismo que nunca teve infecção no ouvido passou a ter otorreia, a gente tem que pensar em alguma coisa afetando a tuba auditiva, que infelizmente o mais provável é algum tumor de base de crânio,
tá? Estou passando os pontos principais para vocês, mas eu quero que vocês dêem uma olhada em tudo. Nervo facial, dê uma olhada, veja, ele começa lá no meato acústico interno, passa próximo da cóclea, tá? Ele passa próximo dos ossículos, dentro da mastoide. Então, o nervo facial, ele tem importância para a gente pelo quê? Patologias que afetam a mastoide pode dar paralisia facial. Raro, teria que ser situações graves, mas uma mastoidite aguda pode dar. Claro que se indica uma gravidade maior dessa mastoidite. Cirurgias que envolvem a mastoide, principalmente a gente pensar no implante coclear, o nervo facial está ali próximo, existe até um espaço que chama recesso do facial, tá? Então, esse nervo, ele acompanha a gente ali na otorrinolaringologia quando se fala de otologia. A gente tem que tomar cuidado. Por isso que é importante saber o trajeto dele. E, obviamente, na paralisia facial idiopática ou paralisia de Bell, ele pode ser comprometido em algum desses segmentos aqui. Pode ser a porção que está dentro do mastoide ou meato acústico interno. E, rarissimamente, mas pode ser necessário uma reabordagem cirúrgica, que a gente vai ter que ponderar se vale a pena ou não. Mas a abordagem cirúrgica é como se fosse fazer uma cirurgia de mastoide, tá? Paralisia facial periférica, idiopática ou de Bell. Então, há uma paralisia de todo o hemicrânio. Isso é importante, tá? A hemiface, desculpa. A hemiface. Tem paralisia de toda a hemiface. A maioria das vezes se reverte, tá? Totalmente. Inicialmente pode ter uma piora, ou seja, o paciente detecta depois de umas 2 semanas tem uma piora, para depois ter uma melhora. E a melhora completa pode demorar até uns 6 meses. Está indicado o uso do corticoide em dose alta, mas o paciente que tem comorbidade, infelizmente a gente tem que ver, ou usa um corticoide com menos efeito de retenção de líquidos, que seria o deflazacort, ou não usa nada. Só que a gente tem que ponderar. Não usar nada é complicado, porque você deixa um nervo inflamado, ele vai edemaciar muito, tá? Se ele fica muito tempo edemaciado, como a maioria do trajeto dele dentro da mastoide ali, ele está dentro de um canal ósseo, ele fica sendo comprimido. Sendo comprimido leva a isquemia. Se leva a isquemia, a gente sabe que tem degeneração desse nervo. E aí depois a chance de reversão fica mais comprometida ou demorada. Então a gente sempre, na medida do possível, entra com corticoide e eventualmente até pede para otimizar a questão da pressão. Só se o paciente tiver uma contraindicação absoluta que não dá para fazer de jeito nenhum o uso do corticoide, tá? Esses eram os pontos principais, tá, que eu tinha para abordar com vocês. Na sequência a gente vai discutir no fórum. Se vocês têm algumas dúvidas sobre anatomia, alguma coisa que preciso complementar, eu só fiz um apanhado geral, e a gente vai discutir as doenças. É fundamental que todos participem, e isso vai contar a presença para vocês. E como eu vou fazer uma chamada depois no final, para a gente ter o controle de quem participou do fórum ou não. Ok? Boa aula a todos.